Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Descarte Final, um programa dedicado a trazer informação e conhecimento sobre transtorno narcisista. O meu nome é Rubens Macedo, eu sou o seu apresentador. O descarte é uma coisa boa ou ruim para a vítima? O descarte é uma das melhores ou a melhor coisa que pode acontecer com a vítima. Mas o descarte dói. Sim, ele dói. E uma coisa não impede a outra. Vem comigo. Afinal de contas, o que é o descarte? Eu vou recapitular aqui muito brevemente o ciclo de abuso narcisista para a gente compreender isso daqui. O ciclo de abuso narcisista é composto por 3 ou 4 estágios. A ocorrência ou não do quarto estágio vai depender justamente de como se desenrolar o descarte. Então vamos lá. Os estágios básicos do ciclo de abuso narcisista são período de idealização, período de desvalorização e descarte. O período de idealização é quando o narcisista está enxergando a vítima como perfeita. Isso pode tanto acontecer no primeiríssimo contato do narcisista com a vítima, portanto é uma nova vítima, como isso pode acontecer quando o narcisista está voltando para um novo ciclo. No período de idealização é quando acontece o famoso love bombing, o bombardeio de amor. Porque o narcisista está enxergando a vítima como perfeita e quer conquistá-la ou reconquistá-la, então é nesse momento em que ele vai despejar elogios, aplausos, reconhecimento. Nesse momento, tudo de bom é a vítima e tudo de bom é dado para a vítima. Chega um momento em que o narcisista encontra uma falha, ele encontra uma imperfeição. Quando ele encontra essa imperfeição, na verdade, ele está começando a enxergar a vítima como um ser humano. Todos nós temos falhas e imperfeições. Mas porque o narcisista tem problemas com uma coisa chamada permanência de objeto, ele não consegue enxergar a vítima e qualquer ser humano como tendo nuances, falhas, defeitos, virtudes e qualidades, tudo ao mesmo tempo existindo na mesma pessoa. Da feita que ele encontrou uma imperfeição, agora tudo começa a ser ruim. Coisas que outrora eram motivo de admiração, de elogio, de aplauso, agora já tem um problema também. Porque justamente o narcisista não consegue enxergar essas nuances. Uma vez que ele encontrou uma imperfeição, agora a vítima tem que ser tudo de ruim. Então, tudo que foi construído no período de idealização, agora vai ser destruído. A parte disso que pode ser muito enlouquecedora para a vítima é que não é que agora o narcisista começou a enxergar os defeitos. Agora começa a acontecer inversão de discurso. Então, coisas que eram motivo de aplauso, agora são um problema. Não é apenas que o narcisista está começando a enxergar os defeitos. Não é que o narcisista via a pessoa como, por exemplo, como bonita, talentosa e se vestia bem. Mas, por outro lado, é rancorosa e não é muito afeita ao trabalho. Essas coisas todas podem existir num ser humano, numa mesma pessoa. Uma pessoa ser bonita não a impede de ser rancorosa e vice-versa. Mas não é disso que se trata. Se até então a vítima era vista como muito bonita, dotada de muito capital estético, agora ela é feia. Se ela era elogiada por ser talentosa, agora é um profissional, um artista medíocre. Isso é a inversão de discurso. Então, justamente quando essa vítima idealizada, colocada em pedestal, é tirada do pedestal e começa a ruir, é aqui que está acontecendo o período de desvalorização. Agora é uma espiral descendente e no final do trajeto, não vai restar absolutamente nenhum atributo positivo na vítima. A vítima não vai ser enxergada como tendo nenhuma qualidade, nenhum atributo redentor. Não tem mais nenhuma virtude, não tem beleza, não tem talento, não tem competência, absolutamente nada. E uma vez que chegou nesse ponto, não faz sentido ficar com a vítima. Lembre-se que o narcisista faz uso instrumental de pessoas, ele objetifica pessoas. Então ele precisa da vítima em primeiríssimo lugar para regular as próprias emoções, porque o narcisista não consegue fazer regulação sozinho, e, eventualmente, para se elevar por associação, por exemplo. Então o narcisista se associa a alguém que ele pode perceber como sendo melhor do que ele, em seja qual aspecto for, porque uma vez que ele está com essa pessoa, é visto com essa pessoa, isso pode elevá-lo na percepção pública. Se ele está andando com alguém que é muito bonito, muito talentoso, muito competente, muito benquisto, muito popular, muito carismático, então isso quereria dizer alguma coisa a respeito do narcisista. Porque essa uma pessoa que é muito virtuosa permitiu a entrada dele, se associou a ele. Mas uma vez que isso não acontece mais, uma vez que essa não é mais a percepção, pelo menos aos olhos do narcisista,
Não faz sentido ficar com essa vítima. E é aqui que acontece o descarte. O descarte é o que o nome sugere. O narcisista descarta a vítima, joga fora, se desvincula, se separa. Se é uma amizade, não é mais amigo. Se é um par romântico, não são mais. Namorados, noivos, esposos, acaba. E, como foi mencionado no comecinho do episódio, o descarte dói. Dói. Dói sim. O descarte dói porque a relação narcisista está alicerçada em codependência. De ambas as partes, tanto do narcisista quanto da vítima. Mas aqui a gente está tratando da vítima, que é o que interessa. Com frequência existe dependência emocional. Se uma pessoa está presa a um relacionamento narcisista, que é abusivo por natureza, tipicamente vai existir dependência emocional, não costuma haver muito outro motivo. Pode sim existir dependência financeira, profissional, no caso de um casal havendo crianças menores envolvidas, sim, tem outros motivos. Mas mesmo em todas essas, a codependência emocional pode aparecer. E o descarte, ainda que seja precedido pelo período de desvalorização, onde existe muita invalidação, existem maus tratos, ainda assim ele não é bem recebido, não é celebrado e, apesar de tudo isso, ele pode ser percebido como sendo repentino. De repente, do nada, aconteceu um descarte, aconteceu um abandono. É muito raro que o descarte seja bem recebido e celebrado. Às vezes a vítima pode estar tão cansada que o descarte é percebido como uma bênção, é livramento. E, eventualmente, uma vítima pode intuir que existe alguma coisa de errado acontecendo. Uma vítima que não tem consciência de todo esse universo de narcisismo, não conhece os jargões, não conhece aqui o canal ou de outros produtores de conteúdo que tratam do assunto, mas a vítima eventualmente já passou pelo ciclo de abuso algumas vezes, então ela começou a identificar um padrão. Mas espera um pouquinho, é sempre a mesma coisa. Vem, tudo é uma maravilha, 3 semanas, 2, 3, 4 meses de absoluto paraíso, e aí de repente começa a ruir, e aí termina. Passa um tempo, a pessoa volta com um pretexto qualquer, ou abertamente dizendo estou com saudade de você, quero que tudo volte a ser como era, e aí tudo de novo, paraíso, ruína, abandono, volta e volta. Então a vítima que está intuindo que tem alguma coisa errada e eventualmente está cansada o suficiente, pode já nem estar se importando mais com esse descarte, que pode ser o 3º, 4º, 7º. Mas isso não é o que costuma acontecer. Você possivelmente está se perguntando, mas Rubens, espera um pouquinho, você descreveu tanta dor e sofrimento e lá no começo do episódio você disse que o descarte é uma das ou a melhor coisa que pode acontecer com a vítima? Sim, disse e insisto nisso. Porque o descarte é uma oportunidade excepcional de aprendizado. De despertar, de crescimento. Veja bem que em hipótese alguma eu estou dizendo aqui que isso é fácil. Fácil absolutamente não é. Quando a vítima está no meio do relacionamento, com todo o turbilhão de acontecimentos e emoções que caracteriza o relacionamento narcisista, é muito difícil de enxergar as coisas e eventualmente ter esse despertar e esse aprendizado de trabalhar em si. Porque o relacionamento narcisista consome muita bateria emocional. A vítima eventualmente está tão ocupada, tentando impedir o próximo episódio de ira, tentando impedir a próxima crítica, tentando impedir o próximo descarte, que ela não está olhando para si. Quando acontece o descarte, que muitas vezes é percebido como repentino, a vítima fica desolada, completamente desnorteada, sem chão, sem compreender o que aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, de repente, a vítima se encontra com um caminhão de tempo. Relacionamento narcisista consome bateria emocional e tempo, muito tempo. Esse tempo que agora está livre é um tempo que pode ser usado para crescimento pessoal. Esse é um tempo que pode ser usado para a vítima compreender o que aconteceu. Existe uma chance razoável de não ser possível fazer isso sozinho, sozinha. É aqui que entra a importância da terapia. A ajuda profissional pode ser fundamental para isso. E lembre, como eu falei lá atrás também, o narcisista muitas vezes pode usar a vítima para se elevar por associação, porque a vítima está bem, está brilhando, está tendo mais sucesso profissional, está se cuidando, está mais atraente. Então é muito curioso que quando o narcisista enxerga isso, seja porque acompanha as redes sociais, seja porque tem informação de amigos em comum, ou porque por qualquer razão convivem num mesmo espaço geográfico muito curto, podem ser colegas de faculdade, colegas de trabalho, ou moram no mesmo bairro, então volta e meia podem se cruzar pela rua, e aí o narcisista vê a vítima agora brilhando, com um semblante muito mais leve. Sim, claro, a vítima está se recuperando, está ficando mais feliz, então agora ela é atraente de novo. E a vítima pode estar fazendo todas essas coisas. Mas se ela não fez o trabalho interno, para compreender o que aconteceu e especialissimamente para compreender o que existe nela,
que permitiu o acesso do narcisista pela primeira vez, existe uma fragilidade que pode tornar a vítima vulnerável a um quarto estágio do ciclo de abuso, que é o também famoso hoovering, que é quando o narcisista tenta sugar a vítima de volta para o relacionamento. Se apesar de tudo isso está se cuidando, estudando, trabalhando, ganhando mais dinheiro, ficando mais bonito, mais bonita, essa fragilidade não foi identificada e não foi sanada, apesar de todo esse brilho, a vítima ainda pode voltar, ainda pode cair de volta. É justamente por isso que eu insisto que o descarte é uma das melhores ou a melhor coisa que pode acontecer pela vítima. Porque justamente quando existe todo esse tempo livre agora para aprimoramento pessoal, é uma oportunidade da vítima aprender, evoluir, se proteger e se blindar, para não permitir que o narcisista volte nunca mais e não permitir que outro narcisista entre. O programa de hoje fica por aqui. Se você curte o trabalho que eu faço e acredita que ele pode ajudar mais pessoas, curta, comente, compartilhe, se inscreva. O meu nome é Rubens Macedo. Eu não sou psicólogo ou terapeuta de qualquer espécie. O consumo desse material não substitui ajuda profissional. Se você acredita que está com problemas, procure um psicólogo qualificado. O mais provável é que tenha solução. Até a próxima.